Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cíntia e escrevo sobre família e bem-estar no portal Minha Vida. Hoje eu me reuni com o Natan e com a Beatriz para falar sobre discussão de relacionamento, a famosa DR. Se você nunca falou sobre esse tema, provavelmente você tem muito que aprender e nem sabe, não é mesmo, Bia? Com certeza. Oi, gente, eu sou a Bia, falo sobre saúde e beleza aqui no Minha Vida. E hoje a gente vai falar um pouco sobre DR e eu tenho algumas coisas para dizer, assim como o Natan, certo? É isso aí, meu nome é Natan, eu escrevo sobre food e fitness dentro do Minha Vida. E eu acho que é um assunto meio complexo, primeiro, porque a gente precisa ressignificar a palavra DR. Se você tem um parceiro, uma parceira, experimenta chegar nela e falar assim, vamos ter uma DR. E você vai ver a reação dela, primeiramente. Porque você vai notar que essa palavra já carrega um estigma muito alto, assim. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é ressignificar essa palavra aqui. Tipo, DR significa discussão de relacionamento. Logo, não precisa ser uma treta, né? Nossa, mas é tão difícil isso, porque eu acho que quando a gente fala de DR, é uma coisa que a gente lembra um pouco daquela reunião de pais e mestres que a gente tinha na escola, sabe? Aquela que o professor escreveu na sua agenda. Formalizada, tipo Exatamente, uma coisa... que você falava assim, nossa, eu aprontei alguma coisa muito errada. Tem uma assim. bagagem muito treta junto, assim. Você já pensa além do que pode ser. E nessas reuniões eu lembro que eu ficava em casa já encarando e tipo assim, deixa eu decorar o meu discurso pra eu me defender. E é a mesma coisa que rola numa DR, porque... particularmente, você vai até a pessoa e fala assim, gente, você tem que ter uma VDR, você fala tudo que você tem que falar, e aí você já vai com tudo pensado pra vomitar um monte de coisa na pessoa, sabe? Pra falar um monte de coisa que você tá carregando há dias. E é isso que eu não concordo tanto sobre o vamos ter uma DR formalizada e etc. Porque pode parecer na teoria uma coisa legal, só que na prática acaba virando uma discussão que, sei lá, ao meu ponto de vista, desgasta mais do que colabora para o relacionamento melhorar e tudo mais. Não, o curioso disso, eu estava pesquisando o assunto antes da gente vir gravar aqui, e foi muito curioso que quando você coloca DR nos sites de busca, o que aparece é como ganhar uma DR, como ganhar uma DR. As pessoas já vão preparadas para querer ganhar uma disputa. Ou como se esquivar de uma DR. Então as pessoas vêm com uma sensação de é tudo ou nada, né? Então, ou eu tenho que usar todos os meus argumentos para conseguir destruir, talvez derrotar essa pessoa, que no caso é o meu parceiro ou a minha parceira, veja bem. Sim. Ou então eu tenho que fazer de tudo para me esquivar disso. Eu tenho que usar todas as artimanhas que eu puder para falar, não, essa situação não vai acontecer. É muito engraçado que a gente tem uma matéria aqui no Minha Vida que ela chama a importância de o casal discutir a relação. E aí eu lembro, quando a gente fez essa matéria, a gente também estava com um pensamento mais, nossa, né? Qual que é a relação disso? Qual que é a importância do casal discutir a relação? E a gente começou essa entrevista perguntando qual que era o ponto final de uma DR, qual que deveria ser o objetivo de você fazer uma DR e por que ela era tão problemática. Uma DR, normalmente, ela é uma situação de problema, porque quando ela acontece, ela já vem no formato de briga. Essa interpretação da palavra discussão, que ela vem já propondo brigar, propondo acusar, apontar, desmerecer o outro, né? Normalmente uma DR de casal acontece quando a situação já passou do limite. Ela é muito possível que ela inclusive se inicie através de uma explosão ou de uma grande frustração, né? E a partir dali, um dos lados se coloca na situação de apontar, de acusar e de querer desbancar o outro, porque esse outro tem que reconhecer que falhou e errou. E o outro lado já se arma na defesa também, para não ouvir direito, para se defender desse ataque e, pelo contrário, inverter a situação e apontar como erro o outro. E aí a gente não tem duas pessoas se ouvindo, se atendendo, se acolhendo. Na verdade, aí a gente tem duas pessoas brigando, disputando por poder, né? E com o grande objetivo de desmerecer um ao outro. Uma DR, ao contrário do que a maioria acha, ela é muito importante. E ela não deveria ser vista só como algo ruim, né? A discussão de relacionamento, vamos aí partir do ponto do entendimento da palavra, né? Vamos entender o que a palavra discussão oferece. Discussão não significa necessariamente briga. Isso é uma má interpretação do termo, né? Discussão, na verdade, é uma possibilidade de palavra.
de troca de palavra num relacionamento. Então, discussão é um convite, ou deveria ser um convite, à conversa. Deveria ser um convite à possibilidade de expor situações que estão delicadas, difíceis ou precisando de ajuda num relacionamento, né? Onde ambos no casal podem estar ali prontos para ouvir e para falar, não para mudar e apontar somente, mas para acolher um ao outro e juntos, quem sabe, propor uma estratégia, né? Uma discussão de relacionamento bem feita normalmente não acontece numa única conversa, não. É um processo que é levado, é um processo que acontece e é contínuo do casal. A palavra, gente, é algo muito importante e é fundamental para qualquer relacionamento saudável, porque é através dela que a gente expressa que a gente ama, que a gente cuida, que a gente está atento ao outro. Então, uma DR é muito importante para uma relação saudável. Eu acho que a gente, na verdade, não sabe muito bem qual que é o significado dessa expressão, o que ela carrega. Então, muitas vezes, a gente acaba vendo a discussão de relacionamento como uma briga anunciada. E, na verdade, se a gente for pensar, ela tem muito a ver com você alinhar as expectativas, com você ver como a outra pessoa está, com você expor os seus sentimentos. Então, isso não precisa ser feito de uma forma bélica, né, de uma forma nociva. Eu acho que o que você falou sobre alinhar a expectativa é o principal, porque imagina que eu entendo tudo isso que você acabou de falar, mas a outra pessoa não. E eu acho que as coisas não precisam ser formalizadas assim, sabe? Eu acredito num relacionamento um pouco mais saudável, onde se eu tenho um problema com você agora, eu resolvo com você agora. E eu não vou guardar isso para eu poder vomitar lá na frente no momento que eu tiver de cabeça quente ou algo do tipo, sabe? Que sinceridade machuca, né? Você tem que saber como é que você chega no seu parceiro pra, tipo, entender o lado dele, entender o seu lado. Você tem que saber balancear muito bem as coisas. A gente confunde um pouco sinceridade com responsabilidade afetiva, Sim. né? Porque eu acho que tudo pode ser dito se a gente escolher as melhores palavras. Só que a gente não escolhe. Não. Sim. Pelo contrário, a gente vai lá e parece que a gente pega a criança com sono que mora dentro da gente, sabe? Aquela bem mimada e fala, é com essa aí que eu vou usar para discutir a relação. Então, mas sabe por que eu acho que a gente não usa as palavras certas? Porque a gente escolhe para fazer uma DR no momento em que a gente já está a ponto de vomitar um monte de coisa. Acho que existem duas palavras, uma é equilíbrio e a outra é coerência nisso tudo. Que é do tipo assim, cara, eu conheço a outra pessoa muito bem, não é à toa que eu tenho uma relação com ela, seja ela qual for. Então eu vou saber a hora certa de falar e etc. Eu acho que isso tem que estar na nossa mente sempre, assim, sabe? E qual que é a hora certa para vocês? Vocês têm algum ritual, assim, Então, algum procedimento? Eu acho que já logo no início do relacionamento, quando você tá conhecendo a pessoa e tudo mais, você tem que ser sincero com ela. Você já tem que abrir o jogo sobre quem você é e entender a pessoa também. Mas eu acho que quando tá num negócio crítico, pra você abrir esse momento, você tem que ser, tipo, escolher um dia, um lugar, tipo, alguma coisa que seja uma coisa mais leve. Eu tenho uma experiência pessoal que é sempre depois do banho. Quando acontece o negócio lá que deu aquele start, eu falo, eu vou tomar um banho. Eu vou tomar um banho porque eu vou fazer o quê? Eu vou treinar o que eu vou falar no banho. E aí, eu vou pegar meu shampoo e eu vou fazer o diálogo, entendeu? Eu vou falar, fulano, é isso aqui, fulano. O ideal é que uma conversa que mereça atenção, seja ela qual for o motivo, não aconteça num lugar público ou exposto a tantas outras situações, não só para que as pessoas não ouçam, veja, não é essa a questão, mas para que vocês possam se dar uma atenção devida, né? Então, assim, o ideal é que uma DR aconteça num momento onde ambos no casal possam se olhar e se ouvir, que não se distraiam com outras situações, pessoas ou momento, né? Então, às vezes, nem dentro de casa é a melhor situação, porque tem filhos, tem gente acontecendo, tem empregado, sei lá, né? Então, assim, o ideal é que uma DR aconteça num momento onde os dois estejam prontos para falar e para ouvir. Isso pode ser de manhã, de tarde, de noite, na rua, dentro de casa, dentro do carro. Então, assim, o local em si, eu diria que é o de menos.
O importante é que vocês estejam numa situação e num momento onde vocês possam se dar atenção, onde vocês possam se acolher, e aí então realmente usar a palavra discussão como uma possibilidade de estratégia entre vocês dois para que vocês resolvam a questão ou abram uma possibilidade para resolver a questão. Então, a partir da fala da Raquel, a gente consegue perceber que a DR ela pode ser vista de diferentes óticas, né? Ela pode ser tanto para expor uma situação que não está legal, pode ser também para ver como outra pessoa tá, porque às vezes o casal tá tão naquela rotina, tá tão no piloto automático que você não consegue olhar direito para a pessoa. E até para ver algo que os dois podem mudar, né? Algo que pode ser melhorado em conjunto. Então, não precisa ser, ela não precisa carregar esse estigma que a gente traz de lá de trás, de que é um momento que a gente vai entrar pelo cano, né? Uhum. Inclusive, a gente tem uma matéria no Minha Vida que ela fala que casais que brigam, eles são mais felizes e eles ficam mais tempo juntos. Eu acho que esse brigar da pesquisa abre muito precedente, né? Então, para um casal, brigar é uma coisa mais à flor da pele, para outros é sentar e trocar uma ideia. E eu acho que ressignificar a palavra DR no relacionamento é importante por causa disso, porque quando você sentar para discutir a relação, para falar sobre algo que está te desagradando, você sabe como o outro funciona, né? Então, às vezes, quem lê a notícia pode achar assim, ah, beleza, então vamos brigar porque nosso relacionamento vai durar. Mas calma, entende como o outro funciona para você saber o que você vai falar, do jeito que você vai falar. Talvez a palavra não seja brigar, talvez seja dialogar, conversar, entender. Sim. E aí você vai começar a melhorar o que tá por vir, o que tá faltando, o que... uma DR, assim, poderia vir junto com uma pré-DR. Que é tipo, eu quero te entender para eu fazer uma DR, entendeu? Porque eu acho que é um jeito saudável da gente tocar isso sem desvirtuar as palavras. Porque brigar para você pode ser uma coisa e para mim pode ser outra. E nós somos um casal, então como que isso se dá na hora da gente realmente brigar, sabe? Olha que interessante. Na matéria que a gente fez sobre a importância do casal discutir o relacionamento, tem um momento que uma das nossas fontes, ela fala que quando a gente entra numa relação, a gente tem, na verdade, um pensamento muito infantil sobre as nossas relações, né? A gente acha que a gente está pronto e que a outra pessoa está pronta também e que ela vai resolver todos os nossos problemas. Só que, na verdade, não é assim. Então, por isso, eu volto a falar da questão do autoconhecimento, que a gente precisa saber o que a gente quer da vida, né? O que a gente quer daquela relação. Na matéria, ele fala que muitas vezes a gente entra num relacionamento querendo que a outra pessoa salve a gente. Querendo que a outra pessoa supra todas as nossas necessidades, todas as nossas carências, e não é exatamente assim, né? Não é isso que a gente tem que esperar de um relacionamento. É óbvio que tem que ter a parceria, que tem que ter o acolhimento, mas nós precisamos ser autossuficientes. E colocar essa expectativa no outro é muito tóxico para a gente e para o outro, porque o outro também é uma pessoa que está em evolução, também é uma pessoa que tem as próprias questões e que não tem necessariamente uma obrigação de suprir todas as nossas necessidades e carências emocionais, né? Então, nessa matéria ele fala que um dos erros é a gente romantizar demais as nossas relações amorosas. Uhum. A ideia de romance que normalmente está ligada a um relacionamento é uma ideia que carrega histórias antigas e muitos tabus para serem cumpridos. E pensando por aí, né, essa romantização, ela é na verdade uma obrigação de cumprir papéis e tarefas que excluem as pessoas de serem elas mesmas quando estão num relacionamento. Então, assim, uma mulher ser colocada na obrigação de ser amor acima de tudo, de aguentar qualquer tipo de agressão, de aguentar qualquer tipo de estresse dentro da casa, de abrir mão de trabalho ou de certas roupas, porque ela tem que, acima de tudo, estar pronta para o outro, né? É uma grande crueldade com a existência dela. Assim como o homem também, que é ensinado desde cedo que ele tem que ser um guerreiro, dar conta de tudo, ele tem que sustentar a mulher, sustentar filhos, tem que estar sempre disposto para fazer mais, para
trazer mais dinheiro, ele não pode estar cansado, porque senão ele não é um homem adequado, né? E assim, isso desgasta o homem na sua existência também. Então assim, essa romantização, na verdade, é uma ideia perigosa, porque ela tira as pessoas das possibilidades de serem elas mesmas, né? E quando a gente quebra isso, quando a gente quebra esse tabu, a gente dá a chance das pessoas poderem se descobrir, a gente dá a possibilidade delas aprenderem outros caminhos de serem um casal saudável. E vamos falar um pouco agora das experiências pessoais, assim, como que é a discussão de relacionamento para vocês? Vocês têm experiências positivas, negativas? Vocês tiveram aprendizado durante esse período? Olha, eu gosto de DR, as minhas experiências até hoje foram boas, nunca tive nada que me machucou. Então, eu achava que eu nunca tinha tido DR, mas agora conversando com vocês eu percebo que já tive algumas, mas nada que me marcou muito sério, porque eu sou uma pessoa muito prática. Então, se eu tenho algum problema, eu já, converso na hora, falo na hora. Acho que isso que a Bia acabou de falar exemplifica o quanto isso é uma questão muito pessoal, porque no meu caso, totalmente ao contrário. Eu já tinha um certo medo disso, e aí no meu namoro ficou tão demasiado, era tanta coisa, eu já tinha um medinho disso, e era tanta DR atrás de DR por qualquer coisa, e foi desgastando tanto que eu fui pegando pavor disso, assim. Eu não chegava perto, eu percebia que ia rolar uma DR e eu não queria lidar com aquilo. E quando tem pessoas iguais ao Natan, que se pudessem enviavam um dublê para fazer a discussão de relação, existem outras que não perdem a oportunidade de entrar em uma DR, né? Eu tenho até uma história que ela é muito curiosa, que não é nem comigo, é um casal de amigos meus, que a todo momento era um gatilho para que eles falassem sobre o relacionamento dele, mas eles não conseguiam chegar em um consenso. Eu lembro de uma situação muito marcante, que a gente estava pedindo pizza, e um queria um sabor e o outro não concordava com aquele sabor, e eles começaram a discutir começaram uma discussão que os argumentos eram: você não presta atenção nas minhas necessidades, você não quer que eu me alimente bem, você gosta de discordar de mim só pelo prazer de discordar. E aí é muito curioso que, na verdade, quando essas coisas acontecem, os nossos especialistas, as nossas matérias, elas mostram que é importante a gente olhar o que está por trás disso, né? Porque não necessariamente é a alimentação ou é o discordar por discordar. Às vezes pode ser que, de fato, a pessoa seja cri-cri mesmo, às vezes a pessoa não está no mesmo momento que você, naquela etapa da relação que vocês estão, ou às vezes a comunicação de vocês não está conseguindo se encontrar. Que isso também é muito comum, né? Às vezes a gente fala uma coisa, o outro recebe a partir das referências deles e não tem uma convergência. E talvez essa situação da pizza, ela denuncie algo um pouco maior, eu acho. Não sei. Eu tenho a impressão que a pessoa está sempre esperando algo para poder demonstrar algo muito maior que está por trás. Então ela está esperando uma deixa, e a deixa, nesse caso da sua história, foi a pizza, para demonstrar uma coisa que ela já estava engolindo há muito tempo e etc. Então é por isso que, se você é esse tipo de pessoa que briga sempre, é importante tentar entender o todo, o que está por trás disso, e se autoconhecer. Eu acho que o nosso aprendizado aqui, tanto para quem gosta de discutir relação quanto para quem foge, é o autoconhecimento, né, gente? Acho que quando a gente consegue entender as próprias questões, consegue olhar, não tem medo de olhar e se defrontar com nossas luzes e sombras, a gente consegue lidar com o outro de uma forma mais harmônica e sabendo o que a gente quer, porque às vezes a gente começa uma discussão e não sabe exatamente o que a gente quer. Então, existem vários textos na minha vida que podem te ajudar a encontrar essas respostas, a encontrar esse caminho, e também sempre existe a possibilidade de conversar com outras pessoas, né? Conversar com um especialista e expor isso é muito importante, porque muito do que está aqui dentro reflete no nosso mundo lá fora. Então, a gente precisa saber lidar bem com ele aqui. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha ou inclui a sua sugestão aí nos comentários. Mande sugestões de temas pra gente, porque a gente pretende trazer novas discussões aqui. Não só a gente, mas outras pessoas da redação também vocês vão conhecer.
E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando a gente não só aqui no YouTube, mas nas redes sociais. E contem sempre com Minha Vida. É isso. Um beijo grande para todos vocês. Até a próxima.